Se for preciso, eu pego um barco e eu remo por 6 meses como peixe pra bonita, te ver. gente. Então, pra inventar um mar grande o bastante que me assuste, que eu desista de você. Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viajo a toda força e no instante de saudade e dor eu chego pra dizer que eu vim te ver. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dá uma chance de viver. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dá uma chance de viver. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Se for preciso, eu pego um barco e eu remo por 6 meses como peixe pra te ver. Então, pra inventar um mar grande o bastante que me assuste, que eu desista de você. Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viajo a toda força e no instante de saudade e dor eu chego pra dizer que eu vim te ver. Que lindo! Eu tô presente. Muito especial. Eu queria falar, mas eu não vou chorar demais. Eu vou tentar ser breve. Hoje no carro eu falei uma coisa que eu acredito muito, que a bondade do Senhor ela é real na vida daqueles que o amam e que o temem. E eu vejo isso nitidamente na sua vida, assim. Você faz a gente se sentir constrangida com o seu amor, com a sua fé, com tudo que você faz pelo Senhor mesmo, pelo seu posicionamento de vida. Nós honramos a sua vida mesmo, você leva o céu para dentro de casa. E a sua presença, ela é assim, primordial. Você é aquela que nos une, você é aquela que coloca mais o Senhor dentro de nós, aquela que nos constrange com a fé, com o amor pelo Senhor, com a sua devoção. E assim, eu posso falar particularmente por mim que você me evangelizou dentro de casa. E eu espero muito que esse momento, nós esperamos muito que esse momento seja marcado mesmo pela presença do Senhor. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo vai se manifestar nesse lugar e já está se manifestando. E nós possamos permanecer amando uma a outra cada vez mais e vivendo esse amor que às vezes nem sempre vai ser perfeito, e ele não é perfeito, mas isso que torna isso especial, isso que torna a gente depender do amor de Deus, principalmente para permanecermos unidos. Amém, eu amo você. Ai, obrigada, eu amei. Quando todos os continentes se encontravam para que eu possa caminhar até você. Eu sei, mulher, não se vive só de peixe, nem se volta no passado. As minhas palavras valem pouco e as juras não te dizem nada. Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo, existe nós também. Linda. Muito obrigada por tudo.
Aleluia, por você ter a filha que você é maravilhosa. Deus te ilumine, te abençoe sempre. Nessa jornada sua, você só de vitórias. E a presença de Deus. Muito obrigada por tudo até aqui. Eu te agradeço por você ser a filha que você é. Eu sou orgulho de você. Você tá lindo também. Muito lindo. Vontade de te agarrar e Ai, bora. Te amo. também te amo muito. Muito. Seja feliz, viu? Amém. Bet you were Romeo, you were throwing pebbles and my daddy said stay away from Juliet. Oi, amor. E aí, meu amor, Como é que você tá? tudo bem? Um pouquinho animado, agora tá começando de verdade. Você não viu nada não, né? Não vi, amor. Queria, tentei, confesso. O povo falou que eu só tava aqui fora pra te ver, amor. Ai, então tá bom, sim. Deu amor. tudo certo, amor? Deu, graças Você a viu como que o céu tá aberto? Deus é bom, não é? Eu tô suando, mas eu não posso nem reclamar do calor, né? Isso mesmo. Pode orar, amor, porque a gente tem que andar rápido. Tá, vou orar aqui, tá? Tá bom. Senhor Deus e eterno Pai, Jesus, obrigado por esse dia, Deus. Obrigado por esse momento, Pai, por isso que o Senhor está proporcionando a nós. Que a gente venha ter uma certeza no nosso coração que isso é imerecido, Pai. Isso vem através da Tua graça sobre nossas vidas. Deus, obrigado por ter aberto os céus como nós oramos para o Senhor abrir. Deus, receba cada um que vai estar nesse lugar, Deus. Receba esse lugar como um culto de adoração ao Senhor e que a gente possa primeiro, Deus, ter a Tua presença neste lugar antes de qualquer outra coisa. Obrigado pela Marcela como minha esposa e obrigado, Deus, por me tornar um marido de uma esposa tão boa. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, nós podemos agora, Deus, declarar nos céus e entregar essa aliança ao Senhor, Pai. Que como tudo já vem dando certo, que daqui até o final tudo dê certo, Pai. E que a gente consiga enxergar a Tua glória nesse lugar. Por isso eu convido os Teus anjos aqui, acampe Teus anjos ao redor desse lugar e que seja um casamento, Deus, que seja lembrado por um casamento que teve a presença real do Espírito Santo. Obrigada. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. I got tired of waiting, wondering if you'd ever coming around. My faith in you was. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais.
Feliz quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou.
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus. Juntamente com os noivos, vamos adorar a Deus. Eles escolheram essa música, essa canção, para ser grato a Deus. Aqui é uma festa, você é o convidado. Se alegre com eles, adora a Deus. No momento da canção, vocês orem a Deus, já vai abençoando eles, dando tudo o que você tem de bom para esse casal. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos, sim, Jesus. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo,
perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção, aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção, sim, nós cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Oh, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Se o teu povo canta e o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, sim, Ele é Santo, tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Sim, Ele é Santo, diga isso. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, sim, Ele é santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, sim, Ele é. Tu és santo, Jesus, santo é o Senhor Deus poderoso, sim, Ele é digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, sim, Ele é digno de louvor. Tu és digno de tudo, sim, Jesus, tu és digno de tudo, sim, Jesus. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Diga se Ele é digno de tudo. Tu és digno de tudo, amado Jesus. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Mais uma vez, sim, Ele é digno. Tu és digno de tudo. Diga isso. Tu és digno, sim, Jesus. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória, sim, Jesus. Glorificado seja Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ele. As pessoas que estão presentes aqui, estão aqui, Isaac, Marcelinha, para testemunhar, para celebrar esse casamento, a qual vocês decidiram, a qual vocês chegaram num acordo
E esse acordo ele só tem um caminho. Só existe um caminho para uma pessoa chegar até o altar e pedir a bênção de Deus. Esse caminho ele chama amor. E vocês, pelo milagre, pela fidelidade, pela bondade de Deus, Isaac e Marcelinha, Ele colocou esse amor dentro de cada um de vocês. E Deus, Ele sabia desse dia, Marcelinha. Ele sabia desse dia, viu, filho? Ele preparou esse dia para vocês. E aí foi bom que vocês construíram isso, esse caminho, construíram juntos, lutaram quando precisou de lutar, perseverou quando precisava de perseverar. E aqui nós estamos celebrando o casamento, o seu casamento, a escolha que Deus fez. E quando eu recebi o convite, eu ouvi um versículo, e esse versículo eu quero ministrar ele na vida de vocês, porque é um versículo que vocês escolheram. A pessoa ela tem a liberdade de escolher o que ela quiser falar no dia do casamento dela. Mas quando você fala uma coisa, no momento que você está construindo algo, essa coisa que você fala, que você profetiza, ela tem que ter força, ela tem que ter autoridade, porque vocês estão construindo aqui. Vocês estão aqui essa tarde numa etapa de construção, de celebração. Vocês já estão casados, vocês pelo civil, pela lei do homem, vocês já são marido e mulher, casados. Mas essa parte de consolidação, de bênção, vocês escolheram o versículo, e eu quero fazer leitura desse versículo, para que todos também compartilhem junto conosco. Isaías capítulo 58, o versículo é o 11. O Senhor os guiará continuamente. Lhes dará de comer. Até em lugares áridos, secos, Ele fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca se secam. Convido a todos para fazer uma oração junto conosco, convidando o Espírito Santo de Deus a ministrar, a fazer parte dessa palavra. Sentados mesmo, fecha seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos nessa tarde, porque tem um propósito, Senhor Deus, para se cumprir. É uma etapa importante, Senhor. Todas as pessoas que estão aqui, o Senhor as conhece. Todas as pessoas que estão aqui têm um amor, uma afinidade muito grande com o Isaac e com a Marcelinha. Todas elas foram convidadas, Pai. E se depender de cada um de nós, esse casal já seria um casal abençoado, porque tudo que nós temos de pensamentos bons, nós desejamos para eles nessa tarde. Principalmente os seus pais, avós, que estão orgulhosos. É como uma vitória estabelecida na vida de um pai e de uma mãe, quando vê os seus filhos no altar de Deus. Mas, querido Deus, nenhum de nós tem condição de guiar o caminho desse casal quando eles tiverem fome, de dar o de comer, quando eles passarem por lugares áridos, dar água para que eles venham se fortalecer.
Nenhum de nós, Senhor Deus, tem condição, Pai, de ser um manancial de bênção como o Senhor é. E os seus filhos escolheram nessa tarde essa profecia sobre a vida deles. E que o mundo espiritual agora fique registrado que essa profecia veio de Isaac e de Marcelinha. Eles profetizaram sobre a vida deles essa passagem. Assim, nós estamos aqui alegres no Senhor. Seja bem-vindo, Senhor Jesus, através do Teu Santo Espírito sobre o nosso meio. Seja bem-vindo. Assente no lugar de honra. Tome o seu lugar de honra, Pai, nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero, antes de ministrar essas palavras sobre a vida de vocês, eu quero deixar claro aqui que as minhas palavras não são só de um ministro, só de um pastor. A minha palavra também, ela tem o significado de pai, viu, filha? Com todo o amor que eu sinto por Marcelo e sua esposa, com respeito, mas eu tenho Marcelinha, viu, Marcelo, como uma filha. E eu vi uma filha entrando ali no altar de Deus. E eu ficava observando ela, Isaac, brincando com a minha Camilinha, lá na chácara, pintando um carrinho, sabe, para plantar flores, elas que pintaram o carrinho. E eu pedi a Deus, sabe, que quando elas tivessem de conhecer alguém, que elas pudessem serem abençoadas por Deus. Eu vi também Isaac crescer, conheço seus pais. Então, a minha palavra aqui, ela tem esse peso e esse valor, sabe? Não é só uma palavra ministerial, é uma palavra de amor. Então, o que eu vou dizer para vocês aqui, eu gostaria que vocês guardassem para o resto da vida. Mesmo que essa filmagem, que a máquina, ela venha deteriorar um tempo, mas o coração, se você plantar isso no coração, não tem nada que possa tirar. São coisas simples que eu vou dizer para vocês. Mas não são as palavras, e sim o sentido e o amor que será dada. E assim eu fiz questão de pontuar essas questões que vocês profetizaram sobre vocês mesmos. O Senhor vai guiar vocês continuamente. Isso é cuidado, viu, Isaac e Marcelinha? Isso é cuidado. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode falar para uma pessoa que Ele vai ficar continuamente com ela. Só Deus pode ministrar na vida de uma pessoa e dizer para ela que Ele estará com ela e com essa pessoa e vai cuidar dela, e vai zelar por ela. Quando os seus corpos sentirem que não tem força para alguma coisa, Ele vai estar lá dando essa força para vocês. E aí Ele vem e fala que não vai faltar nada, né? Não vai faltar nas nossas almas, e em lugares secos não vai faltar esse jardim, essa água do Senhor. Não vai faltar. Guarda isso. Vocês profetizaram isso. Eu só estou pontuando o que vocês fizeram para vocês mesmos. Profetizar sobre a vida de vocês. Ele vai fortificar seus ossos. O Senhor, Marcelinho e Isaac, é o único Deus, não tem outro ser que consegue fazer isso. Ele fez uma pergunta para pessoas comuns, igual eu e vocês. Ele perguntou assim: é possível? Você acredita que eu posso ressurgir daqueles ossos secos? Eu posso ressurgir vida? Aqueles ossos secos que estão no vale caído, mortos, secos, você acredita que eu posso dar vida e levantar um exército daqueles ossos? E a resposta que nós temos, que um homem de Deus deu para Deus, foi: tudo que o Senhor quiser, o Senhor pode, Deus. Só que ainda tem essas dúvidas dentro do nosso coração. E dúvidas, Deus, Ele tira na prática. Deus não é uma pessoa que fala o que vai fazer e na hora que você precisa, você não encontra. Deus, Ele é fiel. Ele é fiel à palavra dEle, Marcelinho e Isaac. Ele é fiel em tudo que Ele liberou para vocês. Ele é fiel para cumprir.
Seremos como um jardim regado. Aí fez eu lembrar, filha, lá da chácara. Todo mundo que vai na chácara lá fala assim: suas plantas são bonitas, suas plantas estão saudáveis. Aí ninguém sabe que eu rego elas 3 vezes no dia, olha lá que é 4. As plantas ficam bonitas sim, mas se tiver cuidado, se tiver alguém que vai lá e tira o capinho, tira aquele mato e joga a água, ela vai ficar bonita. Então Deus ele é muito bom, porque Deus ele não lida, ele não ministra nas nossas vidas como algo sobrenatural que a gente não consegue alcançar, não. Deus ele é tão bom, tão generoso, tão misericordioso, que ele conversa conosco numa simplicidade. Ele está dizendo aqui que ele vai regar vocês como rega um jardim. É para a gente ter noção mesmo. O que é um jardim? Um jardim regado, como que ele fica? Ele fica belo, fica belo. E Deus está falando: eu vou regar vocês como um jardim. Tem que ser regado. E depois eu fiz questão também de dar conselhos, né? Conselhos pastorais. Adoro fazer isso. Conselho pastoral. Aqui é lugar disso. Eu vou dar os conselhos que eu vou dar para vocês aqui agora. É conselho de um pastor e conselho de um pai, Isaac. De uma pessoa que ama vocês e respeita vocês. Uma pessoa que quer ver o sucesso de vocês. Quer ver vocês prevalecendo sobre aquilo que tem que ser prevalecido. Vencendo sobre aquilo que tem que ser vencido. E o primeiro conselho que eu dou para vocês: o casamento não é uma união entre duas pessoas iguais. Parece uma coisa simples. Parece que um menino de 4 anos já sabe disso, sabe? O casamento não é de pessoas iguais. É uma construção diária de um projeto de vida comum, onde as diferenças são respeitadas e contornadas. Graças a Deus que nós sabemos disso. Vocês não são pessoas iguais. Mas como pode pessoas diferentes se unirem? Como pode pessoas diferentes dizer uma para a outra que não consegue mais viver sem ela, que quer dormir e acordar do lado dela? Só Deus pode fazer isso. Tem pessoas que tentam fazer isso por outros caminhos. Tem pessoas que se machucam, se ferem, porque elas acham que elas têm essa autoridade, essa capacidade de relacionar com uma pessoa, ficar com uma pessoa, sabe, tocar nessa pessoa. Elas acham, tem pessoas sofrendo muito por causa disso. Essa união, ela só se dá no amor. Só Deus pode fazer isso. Só Deus provoca esse milagre tão grande de unir Isaac e Marcelinha, de tornar vocês uma só carne. É um processo de adaptação onde envolve o amor, convivência e acordos mútuos. Eu gostaria que vocês atentassem para esse conselho. Vocês vão precisar disso, fazer acordos. E acordos não podem ser quebrados. Acordos têm que ser respeitados. Agora não está na hora de falar que você casou comigo, você sabia que eu era assim. Você me conheceu assim, por que agora você está cobrando essas coisas de mim? Não é hora disso. Quando 2 pessoas se unem em Deus, o Senhor Deus dá a ela esse amor para se unir, mas também dá conselhos para ela a ser direcionada. E como que vocês vão conseguir fazer isso? De que forma? Aonde vocês vão buscar isso? Em livros? Em experiência de pai, de avós, de amigos? Não. Quem vai regar vocês, esse jardim que vocês se tornaram, quem vai restaurar os ossos quando for necessário, secos, é o Senhor Deus. Então façam acordos. O primeiro acordo que vocês fizeram é o mais lindo. É o acordo: você quer casar comigo? Aí você concorda, é um acordo lindo.
E sobre esse acordo, vocês devem aprender a lidar com tudo que vocês vão viver dentro desse acordo. Então já vão pensando. Tem coisas que você já deve ter falado para o Isaac, tem coisas que o Isaac já deve ter falado para você, que quando a gente estiver junto, a gente vai para essa direção, vamos evitar esse ponto, porque o namoro serve para isso, o noivado serve para isso. Para aparecer os conflitos que vai aparecer normalmente dentro de um casamento. Para aparecer as dúvidas, os medos, isso serve para isso. Mas se vocês estão aqui é porque vocês cederam alguma coisa. E o erro que vocês, eu, qualquer um de nós podemos cometer é ceder alguma coisa para a pessoa com chantagem. Ceder para uma pessoa com interesse. E o amor que Deus está colocando em vocês é o amor ágape de Deus. Ele não tem interesse, ele só quer servir, ele só quer, sabe? Então esse amor que está sobre a sua vida, Isaac, essa autoridade está sobre a sua vida. Exerça esse amor. Não faça nenhum acordo por interesse. Tudo que você fizer para Marcelinha, faça para agradar a Deus. Porque se a Marcelinha não reconhecer, você vai estar cheio de paz, cheio de amor, cheio de vida. Você não vai querer cobrar dela em momento nenhum, porque todos nós somos falhos, né, Marcelinha? Todos nós cometemos erros e equívocos. Mas é essa hora que acontece tudo, a hora que prevalece o Senhor Deus. Acontece por meio de comprometimento, fazer o impossível para que as diferenças não destruam a relação, uma construção diária, conquistas. E eu fiz questão de pontuar comprometimento e conquista. Se comprometa com a Marcelinha, Isaac. Se comprometa, ela é a sua prioridade. Ela é a primeira para você agora. A Marcelinha, ela é antes do seu serviço, antes do que você gosta, antes que você faça, antes do seu trabalho, tudo, família. Se comprometa com a Marcelinha. Marcelinha, se comprometa com o Isaac. Esse compromisso agora que você tinha, que você aprendeu a ter, compromisso de estudar, compromisso de zelar pelos horários, compromisso de responsabilidade. Agora vocês devem pegar essa capacitação que vocês têm, amadurecimento que vocês têm. Vocês são dois jovens inteligentes. Aplica essa inteligência agora com as coisas de Deus agora. Mas para isso vocês vão precisar da sabedoria de Deus. E eu pontuei essa questão para vocês também. Sabedoria de Deus para o casamento de vocês. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês terem a sabedoria de Deus. Teme a Deus. Teme a Deus. Teme a Deus. Guarda isso. Essa é a ferramenta mais poderosa que nós temos. Essa é a ferramenta mais poderosa que vocês dois vão ter. Para tudo dar certo. A sabedoria de Deus. Teme a Deus. Você imagina uma sabedoria que é acima de toda inteligência, toda capacidade. Uma sabedoria extrema, é linda dizer para mim e para você que o princípio dela é temer a Deus. Se protejam contra o egoísmo e a insensatez. É a sabedoria de Deus. Uma pessoa insensata, imprudente, Isaac e Marcelinha, ela constrói as coisas e não pensa em construir as coisas. Ela não tem a sabedoria de Deus. A pessoa insensata e imprudente, ela constrói as coisas sobre a areia, Isaac e Marcelinha. E vocês agora estão no momento de construção. Vocês vão sair daqui, todo mundo vai para a vida normal de todo mundo. Vocês voltam para suas rotinas. Quando passar aquela semana linda e maravilhosa, nós chamamos de lua de mel. Aí começa uma construção. Então, não sejam insensatos, sejam prudentes.
No mundo espiritual, sejam pessoas prudentes, sensatas. Se você for construir algo, senta primeiro, avalia primeiro, conversa, pede conselho para sua esposa. Eu tenho uma boa notícia para você, Isaac. Eu guardei ela só para você, cara. Mas é boa demais essa notícia, cara. Quer ouvir? Você tem uma esposa sábia, cara. Você tem uma esposa sábia, cheia de Deus, cara. É aí que está o segredo. Então, seja sensato, prudente, Marcelinha, nas palavras, no comportamento. Se nivelem, se vocês devem nivelar a espiritualidade de vocês. Não deixem um mais espiritual que o outro, não. Construam uma espiritualidade juntos. Se você tiver dúvida, pergunta a Marcelinha, que a Marcelinha ela é ninja, cara. Marcelinha, eu acompanhei essa menina, e eu te acompanho também. Mas tem um ponto, sabe? Tem um pontozinho que você conhece ele. Pode ir sem medo nenhum. Consulta a sua esposa, que ela vai ter o melhor. Porque quando ela liberar uma palavra para você, quando você liberar uma palavra para a Marcelinha, quando você agir, qualquer gesto que você fizer, sabe o que está acontecendo? Deus está regando vocês. Para Deus regar vocês, Ele precisa de um instrumento. Ele precisa de você, Marcelinha. Ele precisa de você, Isaac, para regar vocês mesmo. Está tudo em nós. O líder, segundo a Bíblia, ele serve a família. Ele toma decisões com oração e considera o seu cônjuge imitando Cristo. Isso é liderança, Isaac. Porque agora essa palavra eu quero que caia sobre você. Liderança. Você é um líder. Você lidera seu lar. Você é o cabeça do seu lar. Isso não é brincadeira, não. Isso é coisa simples, parece, mas é muito profunda. E um líder, ele lidera segundo a Bíblia Sagrada. Eu tenho outra boa notícia para você, Isaac. Qualquer dúvida, cola na Bíblia. Qualquer dúvida que você tiver de liderança, cola na Bíblia. Pode ir lá abrir, porque Deus vai regar você. Ele vai regar vocês. E assim eu encerro minha palavra. Vamos dar continuidade à celebração. Minha vida, minha Marcelitia, chegou o tão esperado e sonhado dia do nosso casamento. Olha como tudo tá tão bonito, amor. E sim, tá bonito mesmo. Eu escrevi antes de saber que tava bonito, porque eu sabia que você ia perguntar se tava bonito. Hoje eu tô aqui, diante da mulher da minha vida, da mulher que eu escolhi para passar a minha vida. Meu coração tá transbordando de felicidade. Viver isso é o cumprimento da graça de Deus com nossas vidas. Sempre digo que ter você é o maior cuidado de Deus com a minha vida. Que graça é poder ter alguém tão doce, mansa, sábia, cheia de amor e com um adicional muito grande de beleza. Quanta beleza!
Foram até aqui 6 anos. 6 anos que você vem sendo a minha paz. Era 7 de agosto de 2019, quando decido ir com a maior pé fria pro Mineirão. Sempre, sempre muito linda. Uma camisa do Cruzeiro, uma calça branca, um tênis Vans. Começava ali o que os dois nunca pudessem imaginar. Além da maior crise da história do Cruzeiro, claro. Intervalo do jogo, poucas palavras trocadas, mas de mãos dadas. O primeiro despertar que poderia nascer algo genuíno, de quem era genuinamente amigos. Nesse tempo, passamos por muitas coisas. Coisas boas, ruins, desafiadoras, animadoras. E sabemos que não existe um relacionamento perfeito, mas que existem momentos que só vivemos quando temos a perfeição do olhar nos detalhes de cada gesto. Por isso, estar com alguém que me incentiva a ser melhor a cada dia, que me mostra sobre o caráter de Jesus e que me faz sentir completo, é ter a certeza diária de que Ele cuida e sempre vai cuidar de mim. Você me ensina todos os dias. Me ensina a confiar mais, a esperar mais, a ser fiel a propósitos e principalmente a amar quem primeiro nos amou. Você me mostrou o que é o amor de uma família, a priorizar os de dentro, a ser bom com todos. Você me ensinou honra e por isso quero te honrar, não para agradar, mas para ser fiel à tamanha graça que Deus me concedeu de ter você. Obrigado por até aqui sempre ter sido minha melhor amiga e minha companheira em todos os momentos. Hoje, diante de Deus e das pessoas que amamos, eu prometo escolher você todos os dias, te honrar, te proteger, te conduzir, te amar e sempre ser fiel à nossa aliança. Prometo também que vou cuidar bem do nosso lar, ouvir suas histórias, prometo gostar das suas séries e prometo que agora, depois de casado, nós não vamos comer só hambúrguer. Eu queria que esse texto pudesse expressar tudo de bom que eu sinto, mas as palavras sempre vão faltar para medir o amor que eu sinto por você. Minha gatinha, nosso amor venceu. Eu te amo. Agora eu. Ai, meu Deus. Gente, eu vou tentar não ficar nervosa. Depois do seu, não sei não. Em Isaías 58, dos versículos 11 e 12, diz: O Senhor os guiará continuamente, e lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas e levantarão fundamentos de muitas gerações. E serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Meu amor, não poderia começar os meus votos sem antes declarar a promessa que o Senhor me entregou em um dos momentos de mais incerteza de nossas vidas. Como ela foi balizadora e fundamento para que hoje pudéssemos contemplar e iniciar o seu cumprimento. Bom, a nossa história não começou como num conto de fadas ou como nos filmes da Disney, em que o príncipe salva a princesa. Na realidade, foi quase tudo diferente. Porém, existiu algo em comum, a existência de um príncipe. E esse príncipe se chama Jesus. E se posso dizer o que aconteceu, é que ele salvou eu e você de nós mesmos e nos mostrou o real sentido do amor e redenção para que possamos construir a nossa história nele. Quando me pergunto por que de ter te escolhido, sempre me veio a mesma resposta.
Você foi e é o único que não mudou quem era para me conquistar. O seu caráter convicto me fez permanecer e enxergar o homem com quem eu quero construir a minha vida. Foram 6 anos juntos. E se tem algo que aprendi na caminhada, é que construções não são precisas e que elas se dão através de processos. E afirmo que, assim como Neemias reconstruiu os muros caídos de Jerusalém, Deus viu em você, Isaac, a capacidade de reconstruir o nosso relacionamento e reconstruir os muros caídos das nossas vidas. Diante de todos, eu honro você e digo: obrigado por lutar por nós quando eu não tinha força. Obrigada por nos escolher e permanecer diante de todas as nossas versões. Isso evidencia o que eu mais admiro das inúmeras qualidades do seu caráter, a sua fidelidade. Você é um homem de fidelidade, que independente das circunstâncias, sempre esteve no mesmo lugar e com o mesmo objetivo, que era nós. Olhar para você é ver um incentivador da minha vida. É ver um líder nato se tornando o líder da nossa casa. É ver um homem determinado que ama ser companheiro e servir aqueles que ama. Sim, eu amo nós e o que construímos juntos. Amo nossas risadas, amo seu jeito engraçado de me tentar fazer rir. Amo nossos passeios de carro pela cidade só para relaxarmos. Amo nosso companheirismo e amo o fato de sermos tão diferentes e conseguimos juntos encontrar a harmonia que ambos gostem. Eu amo nossos tours gastronômicos e o principal, eu amo quem o Isaac é para a Marcela. Hoje, eu não estou aqui para camuflar o que foi doloroso e mostrar apenas o que foi bom. Eu estou aqui para comprovar o poder redentor de Cristo Jesus em nossas vidas. Ele nos pegou pelo colo, nos ensinou que sua aliança para conosco não dependia do que poderíamos fazer ou deixar de fazer. Ele permaneceria fiel a nós. Verdadeiramente, hoje entendo o real sentido do casamento. E afirmo que, assim como Cristo se sacrificou por amor a nós, eu me sacrificarei por você e por nossa família. E, finalmente, eu prometo te amar todos os dias da minha vida. Prometo respeitar e honrar a autoridade que você carrega sobre a nossa família. Prometo ser sua auxiliadora na caminhada da vida e, acima de tudo, diante do Senhor, de nossos familiares e amigos, eu declaro: eu sou sua para sempre. Eu te amo. Se eu soubesse que essa parte ia ser tão linda, eu ia começar por ela, né? Agora nós vamos testemunharmos e presenciarmos a entrada das alianças, por gentileza. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Juntamente com a fé de cada um de vocês, e o amor de cada um de vocês, testemunhando, e principalmente os padrinhos e madrinhas, principalmente os pais, nós vamos estar fazendo uma oração de fé, ungindo as alianças, e assim que a gente fizer essa oração, eles vão estar colocando em seus dedos, e após eu quero convidar os pais e os avós presentes para a gente fazer uma oração sobre eles, juntos com as gerações. Querido Deus e Pai, o Senhor fez uma aliança conosco e nós prometemos ao Senhor que faríamos tudo de acordo com aquilo que o Senhor pediu. Mas o tempo passou e nossos pais e o pai dos nossos pais não cumpriram, Senhor Deus, com a aliança, mas o Senhor perseverou e prevaleceu como Deus fiel à aliança. O Senhor disse um tempo que trocaria o coração dos homens de pedra para carne, aspergeria água sobre nossas vidas. Mas o Senhor fez uma promessa que levantaria e faria uma aliança, e uma aliança eterna conosco. E assim o Senhor fez. Na noite que o teu filho amado Jesus foi traído, ele pegou o cálice, o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos e disse para eles que esse é o corpo que vai ser dado por todos. E do mesmo modo ele pegou o cálice e disse que esse é o sangue que vai ser derramado por todos. Mas ele disse algo maravilhoso naquela noite. Ele disse: este é o sangue, é o cálice da nova e eterna aliança. E assim está estabelecida uma aliança nova e eterna em Cristo Jesus. E nós, como seres mortais, não conseguimos, e já provamos para o Senhor que nós não conseguimos, por sermos fracos pecadores. Mas nós pedimos a unção do Senhor sobre essas alianças, para que quando seus servos e seus filhos colocarem ela no dedo, e quando eles precisarem ser fiel um ao outro e fiel à aliança que está sendo colocada e à promessa do Senhor, eles lembrarem que o Senhor está com eles, que a unção do Senhor está com eles. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Marcelinha, receba essa aliança como sinal do meu amor. Eu te prometo ser fiel, estar com você na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Glória a Deus. Isaac, receba essa aliança como sinal do meu amor. Eu te prometo estar ao seu lado, ser fiel a você, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Amém. Glória a Deus. Gostaria de chamar os pais e os avós que presentes aqui. Vamos fazer uma oração por eles. Os padrinhos mantenham as mãos estendidas, cheios de amor, de compromisso com esse casal. Parabenizar os pais, parabenizar os avós, por essa alegria de estar vendo um neto e um filho no altar de Deus. Parabéns, porque essa experiência é única. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Deus, nesta tarde, diante desse casal que o Senhor conhece, ó Pai, Marcelinha e Isaac.
Nós cremos, ó Pai, que a história deles foi construída no céu. E aqui nós estamos testemunhando, Deus, junto com os pais, junto com os padrinhos, junto com todas as pessoas aqui presentes, ó Pai. Essa aliança firmada aqui, ó Deus, para que eles entendam que o que o homem uniu, ó Pai, ninguém pode separar, Senhor Jesus. Porque nós sabemos que esta união, ela é feita por eles, todos os dias com compromisso. Se todos os dias, ó Pai, nós sabemos, se eles declararem que a união deles é no Senhor, jamais, homem nenhum, eles mesmos, ó Pai, com coração duro, jamais irá separar. E nós queremos te agradecer pela oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui enquanto pastores, os pais, avós aqui, abençoando essa aliança. Porque nós sabemos, ó Pai, que a bênção do casamento, ela começa pela família, ó Deus. Porque a família agora, Isaac e Marcelinha, eles são um. E são também, a família deles são um. E glória a Deus, nós te glorificamos e exaltamos. Porque diante do teu altar, que está aqui, ó Deus, pais, avós, familiares, com a sua bênção. Então, Deus, nós queremos ligar no céu a bênção que nesse momento os pais, avós fazem sobre eles. Que seja uma aliança eterna, ó Pai, para a honra e glória do seu nome. Que eles possam testemunhar, através do relacionamento deles, a tua presença, o teu amor e a tua fidelidade. Nós te agradecemos pela presença eterna do Senhor neste relacionamento, neste lugar. E que seja eterno até que a morte o separe, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre essa aliança, sobre esse matrimônio, sobre a vida de vocês, sobre o ministério que Deus levantou para cada um de vocês. Não vai faltar Isaac e Marcelinha. Toda vez que o Senhor aproximar de vocês, a primeira coisa que vai ser regada sobre vocês é o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo de Deus. Como ministro da palavra de Deus, perante as testemunhas, os padrinhos, perante a Deus e os céus e os anjos, eu declaro Isaac e Marcelinha, marido e mulher. Pode. E o noivo? Pode beijar a noiva. Let our friends crash in the living room. This is our place, we make the call. I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you. I've loved you 3 summers now, honey, but I
Oh!